Olá, boa tarde. Eu espero que esteja fixado esse título, porque hoje eu pedi ajuda para conseguir deixar aqui o título da nossa live do nosso encontro de hoje. Eu dou as boas-vindas a você que acabou de chegar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui a cada domingo, pessoal, para fazermos uma meditação. Entretanto, antes a gente conversa sobre um tema e ultimamente eu estou trazendo convidadas, pessoas que têm expertise em suas áreas de atuação e a gente faz aquele bate-papo, fazendo com que a gente possa, a partir da visão que cada um traz e que compartilha, ampliar a nossa forma de olhar para os nossos desafios e as nossas questões. Muito obrigada a você que está aqui, obrigada pelo interesse neste tema. É um tema muito caro, muito especial para mim. Aliás, desde o ano de 2020, o mundo todo volta os olhos para a recuperação, a manutenção do bem-estar geral, né? Psíquico, emocional, físico. E nós vamos falar hoje sobre saúde sistêmica. Calma, que não é uma nova especialidade na área da clínica médica. Calma. É uma abordagem. A constelação familiar é essa filosofia multidisciplinar, né? É essa nova perspectiva desenvolvida pelo alemão, pedagogo, psicoanalista, teólogo Bert Hellinger, que toma, né, todo o conhecimento desenvolvido no último século sobre os relacionamentos e, de uma maneira prática e vivencial, ajuda-nos a perceber como isso faz a diferença na nossa vida. A minha convidada de hoje, a nossa convidada, né? Eu quero acenar para todo mundo, mas nem sempre eu consigo, porque eu clico e não vai, mas sintam-se acolhidos, estejam, são muito bem-vindos, obrigada pelo interesse. Eu vou precisar da minha lupa. Oi, Ju, Federice está aqui, o Alessandro, a Jace, Simone, Denise, Lucilda. Nossa, quanta gente especial está na nossa companhia hoje. Aí estou aguardando a nossa convidada, a doutora Cíntia Borim, que vai falar sobre saúde sistêmica e nutrição. Ela é nutróloga, mas também tem profundos conhecimentos na área da constelação familiar. E nós fomos colegas pela Hellinger Schule, onde nós por um bom tempo convivemos, e agora, depois da pandemia, a nossa forma de se relacionar é como eu estou com você, porque a Cíntia, embora ela seja lá do Amazonas, uma amazonense lindíssima, vocês vão ter oportunidade de conhecê-la, ela mora atualmente no Paraná, né? Ela casou-se, atua no Paraná. Cíntia Borim, minha amiga, você já está entre nós. Se você estiver, pede para participar, porque a única forma que eu sei é aceitá-la a partir do seu convite. Então, eu vou cuidar aqui, ver se você já está entre nós. Para isso, eu preciso da minha lupa. Eu desejo boas-vindas a você que já está aqui conosco. Nossa, Ana Lúcia Artioli, que alegria tê-la aqui. Seja bem-vinda. Nossa, nós já somos mais de uma centena. Olha, é um tema interessantíssimo. A Cíntia é uma profissional extremamente dedicada. Vocês acreditam que ela foi estudar para a nossa live? Pois é o comprometimento de uma profissional que tem uma expertise, tem uma experiência, atende muitas pessoas e a partir da sua experiência ela vem compartilhar conosco muito daquilo que ela vivencia. Oi, Jace, seja bem-vinda. Doutora Cíntia Borim, você já está aí, amiga. Querida, linda, vamos começar a conversar. Deixa eu ver como é que eu faço. Você clica aí, pedir para participar. E quando você pede para participar, eu
posso aceitar. Deixa eu ver se você tem seu pedido, está um pouquinho baixo. Eu peço desculpas por essa introdução, porque nós lidamos com uma tecnologia que é fantástica e que nos ajuda muito, mas que Oi, Cíntia, você já me disse oi. Você tem que clicar aí. Vou enviar um convite ao vivo para você. Aí você clica assim, entrar neste encontro. Oi, Cíntia! Seja bem-vinda, querida! Ai, obrigada aí pelo convite. Olha só, como eu estava dizendo para os nossos, né, aqueles que se sentiram chamados para esse, olha só, mais de 150 pessoas já estão conosco nesta sala para ouvir, e eu estava elogiando, olha só, 199 pessoas, elogiando que você é uma profissional que sempre busca se atualizar, atrás do que há de ponta, porque você é uma profissional comprometida e foi, inclusive, se preparar um pouco mais para a nossa live. Querida, seja bem-vinda. Vamos conversar com o nosso público para que esses momentos que eles escolheram passar conosco seja extremamente proveitoso. E depois você conta para a gente se você atende consultas virtuais, como é que você faz, tá bom? Tá bom. Eu vou contar um pouquinho inicialmente da minha história, né, Beth? Você já falou um pouco, eu sou médica clínica, nutróloga, e durante a minha vida profissional fiz vários cursos, até que um dia eu me deparei com a constelação familiar e eu fiquei extasiada, muito impressionada com o campo, de saber que existia uma forma de realmente a gente olhar e sentir a origem das doenças, né? E eu, como médica, atendo diariamente vários tipos de doenças e relaciono do ponto de vista nutricional como é que eu posso ajudar e assistir aquele que me procura. E para a gente falar um pouco sobre a nutrição sistêmica, eu quero falar um pouco da história da medicina, né? A gente sabe que há muito tempo atrás acreditava-se que as doenças eram um castigo dos deuses por coisas que você tinha feito de errado, né? Então havia os sacerdotes lá no Egito, os deuses, até que veio Hipócrates antes de Cristo e falou que as doenças, a cura dessas doenças, o poder não estava na mão dos deuses e dos sacerdotes, e sim dentro da própria pessoa. E quem deveria curar a sua doença era o próprio paciente. E nós, médicos, teríamos que ajudar o paciente a encontrar a sua cura. Essa é a verdadeira medicina hipocrática, né? Tanto é que quando nós médicos nos formamos, nós fazemos o juramento de Hipócrates. Então, depois veio aí a medicina galênica e houve uma mudança dessa questão, onde então a cura estava na ciência, nas tecnologias, no médico, que seria o todo-poderoso, que ele viria então a curar a doença daquele que a tinha. Então, na verdade, o doente não faria nada. E o médico, a ciência e a medicação faria tudo. E eu vejo que isso acontece muito na medicina atual, né? E eu procuro exercer a medicina hipocrática e eu sempre procuro mostrar isso para o paciente, cliente, dizendo que eu posso mostrar o caminho, mas a cura está nele, dentro dele. Uhum. É uma perspectiva aonde o adoecido precisa participar do seu próprio processo de cura.
Inclusive, ele tem aquela questão fantástica, né? Você quer a cura? Você está disposto a abrir de mão de tudo aquilo que te levou a adoecer? Nossa, isso mexe, né, profundamente. Quando a gente olha de uma perspectiva que muitas vezes as doenças cancerígenas têm na raiz profunda mágoa, muito rancor. Então, um primeiro passo seria trabalhar para essa limpeza emocional, né? Como uma forma de participar do seu próprio processo de cura. Um pouco por aí, doutora Cíntia? É exatamente isso. Até que o pai da psicossomática, no início do século XX, né, o Grodeck, ele falou que a doença seria um conflito emocional infantil, né? E a criança, ela não consegue se expressar verbalmente. Então, ela se expressa através do corpo, através da doença, através de símbolos. Então, a doença seria uma linguagem da alma, né? Olha que interessante essa É, perspectiva. exatamente. E então, muitas vezes eu penso assim, né? Quando um paciente vem até a mim ou até qualquer médico e a gente tira o sintoma dele, né? Ou um órgão doentio, eu estaria olhando verdadeiramente para a origem dessa doença? É óbvio que para eu entrar nessa dinâmica, entra as ordens da ajuda. Eu tenho que ter, né, a permissão do paciente. Eu só posso ajudar se ele pedir para ser ajudado. Eu só posso levá-lo até onde eu cheguei. E depois da psicossomática, a gente sabe que por trás, né, desse conflito infantil, desse conflito emocional infantil, existe a dinâmica sistêmica. Olha só, muito interessante, né? Porque eu Muito. integrativa. Na medicina integrativa, a gente fala, olha, a doença é que nem a ponta de um iceberg. Então, eu só vejo a ponta do iceberg. Então se eu tenho dores, se eu tenho uma artrite, então eu vou dar remédio para bloquear essa dor. Isso é tratamento? Eu estou mascarando a dor. Então, na medicina integrativa, a gente procura, mas por que existe essa dor? Então, eu vou buscar na medicina integrativa, né? É uma disbiose intestinal, é uma alergia alimentar, são toxinas ambientais. Aí vem Grodeck e fala da psicossomática. A doença é uma linguagem da alma. E aí vem Bert Hellinger, vem a constelação familiar e fala que por trás desse conflito emocional infantil tem uma dinâmica sistêmica. Existem os enredamentos e os emaranhamentos. Então é muito mais profundo. É como se a gente fosse do macro para o micro, né? Fantástico. Então cada É vez uma, é uma isso. abordagem que revoluciona, de certa forma, essa perspectiva, né? Isso. E essa forma, né, multidisciplinar, né, essa filosofia multidisciplinar, ela não só, né, está nas nossas relações com a pequena família, mas isso também, né, se desdobra para a saúde, isso também já está no âmbito jurídico, no âmbito empresarial. E interessante, Cíntia, como é que de forma mais específica essa abordagem vem sendo aproveitada na medicina integrativa. Por isso que é muito interessante o que você está nos falando. Exatamente. Então, eu posso olhar mais além da medicina integrativa. Eu posso olhar para o sentir, para a psique, para a alma,
para a dinâmica sistêmica. E é óbvio que eu, como nutróloga, atendendo então muito aí obesidade, né, distúrbios alimentares, eu tenho que avaliar a dinâmica da nutrição, aonde está a nutrição, né? Então, desde que o ovo e o espermatozoide se unem e formam um gameta, ele está aonde? Ele está dentro do útero. Então, é ali que começa a nutrição, é a primeira etapa, onde a nutrição ela vai ocorrer através do oxigênio e dos nutrientes que vão para a placenta e através do afeto emocional da mãe. Então, essa é a primeira etapa, é o primeiro vínculo de receber, onde, né, a gente recebe e dali a gente vai aprender a dar. E a gente pergunta, né, como é que está essa mãe durante essa gravidez? Quais são os sentimentos dela em relação àquela gravidez? Ela está bem? Ela queria essa gravidez? Tudo isso vão formar memórias e sentimentos dentro daquela criança que está ali se formando, né? E dependendo desse sentir, né, mais tarde podem ocorrer as doenças ou saúde. Porque essa é a primeira etapa da nutrição. Sabe, quando eu fiz o módulo de doença, eu lembro que foi falado assim, né? A criança dentro do útero é como se ela estivesse dentro de uma banheira, né? Olha que E a gente interessante. para com o mar. Eu acredito que foi assim que foi falado, né? E Bonita essa imagem, né? quando o mar está subindo, ele vai trazendo o quê? Né? A sujeira, o lixo, né? E à medida que a água vai, então, aumentando dentro do útero, né? Muitos traumas, muitas coisas guardadas podem fluir e gerar determinados sentimentos na mãe. E esses sentimentos podem determinar como ela vai se sentir. Então, essa é a primeira etapa da nutrição. Olha que fantástico. Então, Ao contrário da imagem que fazemos, hum, tudo é interdependente e tudo está interligado. Esse é um dos princípios básicos desta chamada visão sistêmica. E olha que fantástico essa relação que você está nos trazendo. isso, Porque tem visões e visões, mas essa visão, por exemplo, desde o momento da união do óvulo com o gameta, já tem vida. exatamente. Já tem vida. Pessoal, essa live está super interessante. Eu vou pedir que vocês cliquem aí nesse aviãozinho. Envie esta live para uma pessoa que você ama, para uma filhada, para uma adolescente que vai ser futura mamãe, para sua nora, para sua cunhada, para os seus colegas de trabalho. Gente, porque tem muito mais. Cíntia, vamos continuar. Bom, e aí nós temos a segunda etapa da nutrição, né? Então, na primeira etapa, o nenenzinho está dentro do útero. Na segunda etapa, o neném está fora do útero. Então, ali ele já consegue obter o oxigênio sozinho, né? Olha Mas, que interessante. né, a nutrição, ela vem através da amamentação, do aleitamento, né? E eu também aprendi que nessa fase do puerpério, que dura os primeiros 40 dias, existe uma emoção muito grande da mãe, né? É como se a mãe voltasse ao mundo infantil. Isso, por isso que diz é aquela fase da depressão pós-parto
e que a mãe é visitada por sentimentos confusos, meu Deus, e agora, né? O que é que eu faço? Quanta responsabilidade? Como é que eu vou dar conta, né? A mãe tem um sentimento conflitante ao lado do sentimento da alegria, né? De ser um filho que chega. Como é que é isso, doutora? Então, a mãe, durante o puerpério, que é quando os 40 dias o útero volta ao tamanho normal e ela pode voltar a ter relação sexual, nesse período ela volta para a fase infantil dela. Olha E que fantástico. Eu infantil não sabia disso. É uma revelação para mim. aprendi no módulo de doenças, né, do curso que eu fiz. Olha que fantástico. E é muito interessante porque como foi então o mundo infantil dessa mãe, não é verdade? Quando essa mãe era criança, ela conseguiu receber da mãe dela? É essa a pergunta. Porque a amamentação não é só a nutrição pelo leite, é o afeto, é o amor, né? Durante a amamentação, quando a criança amamenta e ela olha para os olhos da mãe, ela se vê refletida nos olhos da mãe. E ela não sabe que ela é ela. Ela acha que ela é a mãe. E essa é a simbiose que existe da criança com a mãe, né? Até que uma hora, gradativamente, ela percebe que ela é ela. E ela começa a falar sobre o eu. Mas se a criança, durante a amamentação, ela olha para a mãe e a mãe está depressiva, ela vê um muro na frente dela. Então, essa criança, ela não consegue receber o afeto, a segurança, o amor, porque a mãe, ela voltou para a profunda dor que ela teve da infância dela, da mãe dela. E aí existe uma inversão do fluxo do amor. Porque em vez de a criança receber, de a mãe dar, há uma inversão do fluxo. A criança preenche o vazio da mãe. E isso também está relacionado aos distúrbios alimentares. Mas Anorexia, bulimia e todas as outras. exatamente. O que nós temos que entender, né, que muitas vezes as pessoas, eu ouço falando, então tudo é culpa da mãe. Não se usa a palavra culpa, né? Mãe é uma função. Mãe, né, ela pode ser exercida a função mãe, né? Já se a mãe é presente, se a mãe faleceu durante o parto, ela pode ser exercida pelo pai, pela avó, pela tia. Então, mãe é uma função. Mãe é um ser humano como qualquer outro ser humano. Não existe universidade que nos ensine a ser mãe. A mãe, então, durante o puerpério, ela volta para o trauma. E se ela não teve essa maternagem saudável, ela replica. E isso passa de geração para geração. Essa criança, quando cresce, né? E ela casa, e ela engravida. E quando ela tem o filho e ela vai amamentar, então ela também volta para a dor da criança dela. E o ciclo se repete porque o fluxo do amor está invertido. Aonde a mãe não consegue dar e é o filho que dá. Até que alguém, né, de uma geração se conscientize desse fato e se trate. E olhe para isso. E aí, então, pode haver, né, a cura aí sistêmica, né? Interessante. E essa inversão, Cíntia, me faz lembrar muito que o Bert diz
quando não estamos no nosso lugar de pequenos. Porque a criança, ao preencher a mãe, ela está no lugar da mãe, no lugar da avó, e é um lugar pesado para a criança. É Ex- muito pesado. Exatamente, né? Exatamente. Essa é uma das dinâmicas da obesidade. Olha Porque que filho é interessante. filho, mãe é mãe. Filho não pode ser mãe da mãe. E isso, né, quando olhado e quando você se coloca no seu lugar, a cura, ela é possível. Mas eu vou falar ainda de uma terceira fase, né? A, Na terceira fase, então, a criança ela não se alimenta apenas do leite materno, ou ela já nem mais se alimenta do leite materno, ela respira sozinha e vai ser quando há a introdução de um alimento diferente. Aí a criança percebe que não é ela e a mãe apenas, que agora existe uma terceira pessoa, que é o pai, né? O pai. E muitas vezes nessa fase, a criança ela pode não aceitar os novos alimentos. Ou ela acaba tendo alergia, intolerância, Hum, e essa dinâmica pode estar associada à não permissão da mãe para a criança ir ao pai. Porque muitas mulheres, né, quando têm filhos, acham que aquele filho é apenas dela. Que a maneira certa de cuidar é a maneira como ela cuida. E existem diferentes maneiras de cuidar. O pai tem a sua maneira. A mãe dá a que é vida. válida, que é muito válida. O Bert, ele é enfático nisso, e também nas suas bibliografias ele diz isso, né, Cíntia? Ao contrário do que a gente imagina, essa presença, dessa energia, dessa figura, ela é fundamental para a estruturação desta criança, deste ser, né? Exatamente, né? A mãe, eu lembro que eu É a nutrição. O pai leva para o e o mundo. leva para a vida, né? O pai é o mundo, a mãe é a raiz e o pai é a asa. Olha que interessante. Olha que imagem fantástica, né? Muito bonito isso, né? Muito bonito. Muito. Então, se a criança faz, se a criança vai para o pai de uma forma adequada, ela é um ser que depois vai conseguir ir para a vida, escolher a sua profissão, identificar sua vocação, prosperar naquilo que faz, concluir a faculdade que começa, ou o curso que começa. Fica Isso. mais fácil. Ontem eu tive a oportunidade de participar do seminário com o nosso professor Wolfgang Deuser, que é Uhum. traduzido pelo Matias. E ele falou uma coisa fantástica. O tema do seminário foi relacionamento de casal. E ele disse, e alguém no final perguntou como que é agora essa gravidez em que a mulher vai ao banco de sêmen, Uhum. toma lá um sêmen, né? Fecunda um óvulo, gera uma gestação, esse filho é só meu. Ele disse: olha, essa geração de filhos, eles têm uma profunda crise de identidade. Eles não conseguem ir para a vida. Olha, Ficam dentro de casa, dentro de um quarto fechado. é, Não conseguem escolher uma profissão. É muito complexo isso. É muito complexo. exatamente. E aí, a gente sabe que hoje cada vez mais tem essas inseminações artificiais, onde o óvulo E fica isso tem consequência. também no trauma, né? Naquele frio, naquele gelo. Muito tempo, né?
a vida aí na frente, né? Na verdade, o que a gente vê também é que um casal, quando ele tem o amor em excesso, né? Tem o excesso de amor, digamos assim, ele diz: poxa, é tão bom esse amor que agora a gente tem que ter uma criança, né? Para passar esse amor adiante. Assim deveria ser para se ter um filho. E muitas vezes as gravidezes são indesejadas ou para preencher um vazio. E essas dinâmicas mais tarde pode repercutir com certeza na saúde, né? Muito interessante isso que você falou. Eu, eu falei uma revelação fantástica e fortíssima para a gente levar para a nossa vida e refletir sobre isso. Hum? É verdade, é verdade. É sério, é complexo. Bom, e aí nós temos, né, as dinâmicas, então. Nós falamos então das 3 etapas, eu não sei se todos estavam aí presentes, mas a primeira etapa, Uhum. e fazer uma breve revisão, é de quando Isso. está dentro do útero e recebe o oxigênio, a nutrição e o afeto, tudo dentro do útero. Depois a criança fora do útero e ela amamenta, né? E recebe a nutrição do leite, como também pelo afeto da mãe, se a mãe estiver disponível. Mas em todo o puerpério, a mãe, ela está identificada com a criança dela. E se ela está na dor dela, ela não vai conseguir nutrir de afeto essa criança. Inclusive, né, para a mulher amamentar, para o leite jorrar, é o amor que flui. Se o amor não flui, o leite não jorra. E aí nós vemos muitas mulheres com dificuldade de amamentar. E depois, a criança, ela já pode comer o diferente, não mais só do leite materno. E o diferente tem uma terceira pessoa, que no caso é o pai. E se a criança não tem acesso ao pai, começa a ter problemas aí de alergias e intolerâncias alimentares. Eu lembro que no meu curso de doenças, né, com o Bertatti, teve um caso de uma pessoa que ela tinha muito problema com carboidrato, né? Toda vez que comia carboidrato passava mal, tinha diarreia, sofria, né? E na dinâmica da constelação mostrou que o carboidrato era o pai e que a mãe Olha que interessante. é isso para o pai. Muito interessante, né? Muito interessante. São É, relações que antes a gente não nem suspeitaria, né? Nem a mais leve suspeita de estabelecer uma relação assim, né? é. Então, de tudo isso que eu falei, do vínculo nutricional que é com a mãe, né? E a mãe ela tem responsabilidade, e a responsabilidade é de ter esse vínculo com o seu filho, mas ela é um ser humano que tem as suas dores e que talvez ela também não tenha tido uma maternagem adequada da sua mãe, que não teve da mãe, e assim sucessivamente. Pode ter sido uma filha adotada, né? Que não teve a presença da sua mãe biológica, né? Não foi possível a mãe biológica cuidar dessa criança. Então, mais tarde, essa referência de mãe para ela é mais vaga. É, exatamente. Né? Eu lembro uma vez que a Simone, ela falou o seguinte, né? Que nessa dinâmica aí que você citou, me veio à cabeça que, às vezes, em uma tempestade, o céu está cheio de nuvens e trovoadas. Você não consegue ver o sol, mas o sol está lá, porque é dia.
né? E, É uma imagem é, bonita e encorajadora, né? é. Então, de todos esses dessas dinâmicas que eu citei, se houve algum desvio aí do fluxo de amor, mais tarde vão aparecer então os distúrbios nutricionais. Por exemplo, a anorexia, né? A anorexia ela pode vir de daquilo que faltou, daquilo que a criança, porque é sempre a criança, né? A dinâmica dos distúrbios alimentares, ela tem a ver com o suficiente. E a criança que apresenta a doença, para ela sempre foi insuficiente. Uhum. A criança, ela tem raiva daquilo que ela não recebeu. Então, ela diz: então, eu também não quero mais você. Eu não aceito você. Porque ela ama tanto e ela tem raiva. Porque ela quer o amor. E aí vem a dinâmica da anorexia. Mas também pode ser porque teve demais. E agora tem birra e diz: agora eu também não quero você. Se o alimento é vida, aquele que não quer o alimento, ele quer a morte. Então, a dinâmica é: eu morro por você, mamãe. Por você, eu vou embora. Essas são as dinâmicas da anorexia. Na bulimia também pode. Vamos lá, para quem não sabe, Isso. Qual a diferença entre a anorexia e bulimia? a anorexia é um distúrbio alimentar, né? Um entre cada 5 mulheres apresentam e leva rapidamente à morte. A incidência é maior do sexo feminino do que no masculino. Isso. E, Hum. no caso, ela tem um distúrbio de imagem. Ela não come, ela germa desnutrida, mas ela se olha e acha que ela é gorda, né? Então, ela... Porque existe a alimentação para o corpo físico e a alimentação para a alma, né? Então, mesmo insuficiente, ela acha que é suficiente para o corpo, mas é insuficiente, Hum. não a manterá viva. Hum. Normalmente ela acha que é suficiente, né? A Ela mulher come o mínimo. come o mínimo, Hum. que não é capaz de nutri-la. Já na bulimia, aquela pessoa que come, né? E depois ela se sente culpada, ela também tem um distúrbio de imagem, ela se acha Hum. fora do peso, gorda, e aí ela coloca para fora. Ela vomita, ou ela toma laxante, ou toma diurético. Hum. É uma dinâmica também de falta, né? Todas essas dinâmicas são dinâmicas de falta. Então, é como se ela dissesse: eu tive pouco, eu também tenho raiva. Eu até coloco você para dentro de mim, mas escondido, eu te coloco para fora, Olha que interessante. né? E Tem uma relação com um vago sentimento de abandono que a mãe, por alguma razão, precisou ficar ausente, ou porque ficou internada. Então, tem a relação com esse amor interrompido quando a mãe volta da internação. Ou às vezes a avó ficou muito doente, a mãe precisou cuidar da avó, essa criança ficou uma semana com uma babá, com a madrinha, com a vizinha, com o pai. E quando essa mãe retorna dos cuidados, né, com essa avó, ou do seu tratamento, a criança tem esse sentimento, né? Você me abandonou. Seria por aí, Cíntia?
Também por aí, também por aí. Esse sentimento aí de abandono, o amor interrompido, né? Eu acredito que o amor interrompido, né? Ele pode levar a dinâmicas muito difíceis da criança em relação à mãe, né? E eu pude perceber isso nos vários seminários que eu frequentei com a Sophie. Teve até um momento tão bonito, né? Que eu vi num seminário da própria cameraman, né? E foi muito interessante, mas a gente não deve falar isso do seminário, né? Interessante com essa questão do amor interrompido para o pai ou para a mãe, o professor ontem demonstrou que se a gente não tomou essa mãe ou esse pai, a gente não vai estar por inteiro na relação com o parceiro. É, E aí a exatamente. relação tende a, os dois se afastam até se separarem. Olha como é mais profundo do que a gente supõe esse sentimento. E é possível, pessoal, atenção, você que está assistindo, ou você que vai assistir depois, pela constelação familiar, é possível reverter isso, fazer o movimento, retomar esse movimento interrompido. Olha que fantástica, que extraordinária que é essa abordagem desenvolvida por Bert Hellinger. É verdade, né? Somente quando nós tomamos verdadeiramente os nossos pais é que podemos nos amar, né? Que nós podemos nos amar e seguir em frente para a vida, né? E essa é a compreensão que o adulto da nossa criança tem que ter. Mas agora eu vou falar também a dinâmica da obesidade, né? Perfeito. Eu acho que tem várias pessoas aqui que conhecem pessoas que necessitam dessa dica. Então vamos à dica da obesidade, Cíntia. Então, a dinâmica da obesidade, ela pode ser pela falta, né? E ela pode ser pelas exclusões, as exclusões da família que houveram, né? Ou tragédias, ou assassinatos. Então, o indivíduo como se ele quisesse comer por aqueles que foram excluídos. E comem, 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 para preencher esse vazio, para preencher o vazio do sentimento do que faltou, se é que estava na vida, se foi na vida uterina, se foi na amamentação, se foi depois, né? E com esse vazio da alma, sem sentir gosto, sem sentir sabor, sem sentir prazer, vão colocando tudo para dentro. É como se tentassem nutrir a alma com a comida, mas não nutre a alma, só o afeto, a segurança, o contato e o amor. Então, dinâmicas de exclusões tem muito a ver com obesidade, mas também não ocupar o seu lugar, né? Então, se por exemplo, numa família, a mãe tem vários filhos, o pai morre, aquele menino ainda criança vê as atribulações da mãe, a dor da mãe, diz: mamãe, eu tomo as suas dores, eu serei forte por você. Ocupa o lugar do pai e para isso precisa ser forte. E come, né? Para preencher o vazio do que a mãe não pôde dar, né? Então existe a comida que nos nutre, o alimento que nos nutre fisicamente e o alimento que nutre a alma.
E isso só é possível de se extinguir, né? Quando você identifica essa dinâmica. Na verdade, é a solução, né? É a solução. E a gente só pode ver essas dinâmicas, então, quando se faz a constelação. Quando você faz a constelação. Isso. Uhum. O Agora, que que a gente poderia fazer, por exemplo, para alguém que está com dificuldade de retornar para o seu peso ideal, de manter o seu peso ideal? Na meditação, vamos fazer esse pequeno movimento, né? Nossa meditação é daqui 5 minutos, a gente pode começar, quanto eu tenho? né? Você tem 6 minutos, pode ser? Tá bom. Passa muito rápido, você fala de forma hipnótica e nós estamos aqui encantados com tudo que você está trazendo. E eu acho que os nossos ouvintes, pessoal, quem está gostando, deixa aí um aceno, um coração, né? Diz se estão achando interessante, se está sendo proveitoso, porque o feedback de vocês é muito importante para nós. É. Então, qual seria a solução dessas dinâmicas, né? Dessas dinâmicas de distúrbios alimentares? Primeiro, ter consciência do fato. E essa consciência vem através da constelação, né? O que eu tenho que dizer é o seguinte: quando existe um trauma, isso tem que ter uma outra dinâmica, que não é a constelação. Eu aprendi com Gerhard, né? Outra dinâmica. Mas quando algum membro da nossa família, por exemplo, teve um trauma e morre sem ter resolvido esse trauma, alguém da família pode reverberar. E aí sim, a dinâmica da ação. Mas a partir do momento que eu olho para esse distúrbio alimentar e eu tomo consciência do que aconteceu, então isso pode ser resolvido. Mas, lembrando que para a criança que sofreu a dor, nunca é o suficiente. E o distúrbio alimentar vem desse motivo. E quando o meu adulto, ele toma as rédeas, quando ele cuida da minha criança, ele entende que para ele foi o suficiente. Os pais deram o que eles puderam dar. Os pais também tiveram as suas questões. Eles deram o que puderam. Então, para o adulto, ele tem que entender que foi o suficiente. E agora ele olha para a criança e dá para a criança dele o que ele precisa. E uma dinâmica interessante é quando essas pessoas vão à mesa comer, ela pode levar a criança dela. E pode dizer: querida criança, agora nós vamos alimentar o nosso corpo, nutrir o nosso corpo com o alimento. No demais, talvez a gente esteja nutrindo outra coisa. E a nossa alma não é nutrida por esse alimento. Isso é emocionante, eu me emocionei. Então, quando o adulto ele toma essa consciência de que é ele que agora tem que cuidar da criança, né? Que a criança dele pode descansar, pode brincar, e que para o adulto foi o suficiente, então ele pode seguir adiante. Sabe, eu lembro que eu li certa vez que a única maneira de interromper os emaranhamentos das doenças, de trazer a cura para o sistema, quando já vem gerações e gerações de doenças, quando verdadeiramente nós tomamos os nossos pais.
quando nós aceitamos eles da maneira que eles são. Quando nós não queremos ser maiores que eles. Quando nós ficarmos no nosso lugar e ter os nossos pais, né, internalizados, aqueles que morreram no coração. Essa é a verdadeira dinâmica da cura das doenças. Olha que fantástico, né? Muito forte, né? Que Muito forte, muito profundo. no módulo, no módulo de doenças, que foi muito Muito profundo. com o Bertati, o Matheus, com a Renata, né? Muito E profundo. eu sempre digo que quando nós estávamos na Alemanha, né, Beth, em 2019 você foi para a Alemanha, Fomos. Foi o perceber ano que perdemos Bert, né? exatamente, né? Eu pude perceber que ali nós estávamos em um outro plano espiritual. Eu percebo isso o tempo todo. Um outro plano espiritual. É só indo lá para se certificar disso que nós estamos falando, né? Expressar em palavras o que a gente sente. Não dá, não dá. E eu percebi que a constelação nada mais é que os ensinamentos de Cristo, né? Na prática, Que vivencialmente. exatamente. Como ele disse, né? Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E a maior, porém, é o amor. Na verdade, Fantástico. só o amor pode curar. Foi isso que eu consegui, né, tirar para mim daquilo que eu vivia na Alemanha. Profundo, consistente, que a gente traz para o nosso cotidiano. E ele faz isso. O pessoal diz assim, mas é com base na fenomenologia, isso conversa com o empirismo, isso... Não, isso tem muito de científico, né? Isso tem muito de psicodrama, muito de física quântica, muito de neurolinguística, muito de Virginia Satir, muito do grito primal, muito do abraço, né? Tem muito de tudo. Então ele toma todo esse manancial de conhecimento e de ciência que vinha sendo desenvolvida e diz para a gente, olha, efetivamente, tudo isso aqui se resume nisto. É formidável. Eu acho formidável. Formidável. Eu acho É, é, a constelação familiar, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né? eu posso dizer o mesmo. Ante a ciência Hellinger, né? A escola da família Stein, porque verdadeiramente para você tratar alguém primeiro, você precisa se tratar. E nos 7 ou 8 primeiros módulos é isso que a gente faz. E foi profundo para mim. De E foi forma profunda. olhar para doenças de uma outra maneira. Então, eu tenho essa ciência dentro do meu coração. É claro que, como médica, quando eu atendo um paciente com obesidade, eu tenho que entender do mecanismo fisiopatológico, eu entro em Sim. tratamentos, se necessário, e eu abordo esse tema se o paciente estiver de acordo. Temos que respeitar as ordens da ajuda. Respeitar as ordens da ajuda. Cíntia, tudo que você disse é tão profundo, tão fantástico, tão fabuloso. E como você, tivemos o privilégio de conviver com ele, com Bert Hellinger, que nos trouxe essa abordagem, essa perspectiva. E hoje você, de uma forma sintética, mais aprofundada, trouxe tantos elementos. Então, eu vou convidar agora todo mundo a se sentar da forma mais alinhada possível,
Porque a gente tem que acomodar todo esse conhecimento aqui no coração. Então, nós vamos fazer uma meditação, como todos os domingos nós fazemos. Então, nós vamos apoiar os pés plantados no chão, a palma das mãos voltadas para baixo, se na sua cidade o sol já se pôs. Aqui, Mato Grosso, 1 hora a menos, o sol está para fora, as minhas mãos ficam voltadas para cima. As costas alinhadas, eu começo esvaziando o pulmão, lá da parte baixa, parte média, parte alta. O ar massageia as cordas vocais, lábios entreabertos, rosto numa expressão muito serena. Você olha lá na frente, um ponto, não é uma imagem específica, é um olhar tridimensional, aonde você repousa o seu olhar e monitora o ar que sai pela sua boca entreaberta. Exale. Isso. Agora inale profunda e pausadamente. Retenha o ar, conte 2, 3, 4, e quando eu faço isso, eu mando o oxigênio para os meus alvéolos pulmonares, depois eu exalo com os lábios entreabertos, o ar massageia as cordas vocais. Inale profundamente. Segure, retenha esse ar. 2, 3, 4. Exale. E ao máximo. Inale profundamente. Retenha o ar. 2, 3, 4. Exale. Inale. Retenha. 2, 3, 4. Exale. Depois das 5 respirações iniciais com os olhos abertos, eu fecho os olhos. Eu relaxo as minhas pálpebras. E tudo que eu faço é permitir, observar a minha respiração. A meditação é uma prática de auto-observação. Exale. Inale. Retenha o ar. 2, 3, 4. Exale. De uma forma bem simples, eu faço um rastreio mental no meu corpo. Eu observo a minha cabeça, meu pescoço, ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos, o peito, os batimentos cardíacos, meu abdômen, quadril, coxas, joelhos, pernas e pés. Apenas me auto-observo e me permito estar comigo mesmo. Acalmando meu coração. Agora, na minha tela mental, eu imagino aquele fio de luz amarelo, dourado, fluorescente, que brota no topo da cabeça, atravessa toda a coluna vertebral e vai ao centro da Terra. Eu me ancoro no planeta Terra, a Mãe Terra que me acolhe como ser espiritual vivendo esta experiência humana. Eu sou um ser da natureza. Eu faço parte. A minha tela mental agora eu trago aqui atrás de mim, atrás do meu ombro direito, a imagem do meu pai, do outro lado, o lado esquerdo,
a imagem da minha mãe, este homem e esta mulher, como eu, como você, comuns, seres imperfeitos, como eu, como você, mas através dos quais a vida chegou até mim. A vida, o fluxo da vida fluiu a partir deste homem e desta mulher. Atrás deste homem e esta mulher, meus avós, paterno e materno. E atrás dos avós, bisavós, tataravós. A vida veio de longe e é uma dádiva. E tudo que eu faço agora é me imaginar criança. Olhe para a sua criança. Olhe nos olhos. E na sua tela mental, ajoelhe-se e fique com o seu rosto no alinhamento do rosto desta criança. Olhe dentro dos olhos desta criança. Comunique-se com ela, ouça o que ela tem a dizer. Permita que ela te diga o que faltou, o que ela deseja. E a partir deste momento, abrace esta criança, coração com coração. E diga para ela, a partir de agora, eu tomo conta de você. Segure na minha mão. Eu nunca mais soltarei a sua mão. Juntas, eu e você. Somos uma só. Agora vamos nos nutrir emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Eu e você. E tome essa criança nos braços, dê um abraço demorado. E você pode fazer esse autoabraço agora. Se você tiver uma almofada perto de você, você abraça esta almofada. Se não tiver aquele abraço em você, a sua criança está aqui. Coração com coração. Inspire fundo. Observa como seu coração bate no mesmo ritmo da sua criança. Faça um embalo, balance para a direita e para a esquerda. Apenas permita-se ficar de forma demorada, cuidando da sua criança, sem pressa de voltar desse abraço. E aos poucos, nós podemos retornar, inspirando profundamente, unindo a palma das mãos, lembrando que o lado esquerdo é associado metaforicamente à energia materna, o lado direito à energia paterna. Então, quando eu uno, é como se eu recarregasse as minhas baterias. E eu aproximo o queixo do peito numa reverência suave, respeitosa, e digo gratidão. Gratidão. Vocês são os certos para mim. Eu libero vocês da sensação de não terem feito o suficiente por mim. Gratidão pela vida. E aos poucos, a gente retorna com humildade, com carinho, com gratidão por essa experiência de cura. Ao contrário do que a gente imagina, a meditação, o Bert dizia que essas viagens interiores, elas são mini constelações.
são curas que você pode fazer no seu cotidiano. Eu sempre recomendo 3 vezes por dia, apenas 5 minutinhos. Ah, não, eu vou deixar para começar quando eu for na academia, porque aí quando eu terminar minha... Não, sem desculpas, agora. Sem desculpas, sem mais desculpas. Cíntia, olha, nem tenho palavras para agradecer o quanto este encontro me nutriu. Que Eu bom. espero que tenha sido uma experiência boa para você também. Ah, foi maravilhoso. Você faz atendimentos virtuais, Cíntia? Oi? Você faz atendimentos, consultas pela internet? Como é que você atende? Eu atendo numa clínica que eu tenho e atendimento online também. Eu Que queria fantástico. ter uma coisa, Sim, a gente não pode voltar no passado e mudar o que aconteceu. A gente aceita e concorda. E tampouco a gente pode ir para o futuro, né? Mas a gente pode mudar o presente, né? Com essa dinâmica da constelação e concordando com tudo que foi. Porque quando a gente muda o presente, a gente faz um outro futuro. Um futuro próspero, de sucesso e de amor. que é o que nós desejamos para todo mundo. Isso. Obrigada. Cíntia, olha, pessoal, sigam a Cíntia, @doutora Cíntia Borim. Ela tem um Instagram, todo dia ela posta reels, eu vou lá, curto os seus reels, porque eu aprendo. Essa ferramenta é fantástica, ela aproxima as distâncias, né? E a gente pode ter pertinho todas as pessoas que a gente tem uma identidade, porque a gente forma uma comunidade, né? Eu digo, uma comunidade de pessoas que têm, que se identificam, porque pensam de forma muito afim, têm uma afinidade muito grande de pensamento e que também estão a serviço da vida, a serviço do amor, a serviço das pessoas que nos buscam, né? A intervenção, estamos sempre aqui. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Cíntia. Até a próxima oportunidade, querida. Tchau, Tchau, gente. Foi um prazer. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.